Bom, pessoal, dando continuidade então aos nossos tópicos, a gente vai começar falando então de efeito estufa. O que seria efeito estufa, pessoal? A Terra recebe incidência de raios solares e um desses raios chega aqui, chegam por diversas fontes de radiação, ultravioleta, né, por exemplo, raios UVA, UVB e a radiação infravermelha. A radiação infravermelha, ela deveria parte ser absorvida e parte voltar para a atmosfera. Só que existem alguns gases que retêm essa radiação aqui, não deixam que ela volte para a atmosfera. E aí, consequentemente, com essa retenção desses raios, há um aumento na temperatura da Terra. Isso seria então o efeito estufa, esse aumento da temperatura causado pela retenção dos raios, absorve esses raios infravermelhos. Eles são liberados naturalmente pela nossa respiração, né? É resultado da nossa respiração a gente emitir esse gás, esse dióxido de carbono, né? Que é o gás carbônico na atmosfera. E também acontece pela combustão de queimadas, então de florestas, causadas por raios, causadas por decomposição. Isso naturalmente, fora os processos que a gente causa. Então, olha só novamente, né? O perigo é sempre o excesso. O metano, ele também é produzido naturalmente pela decomposição da matéria orgânica, pela digestão de ruminantes e reações químicas de áreas pantanosas. Novamente, galera, todos esses gases, eles são produzidos de maneira natural, só que a natureza tem um equilíbrio. O problema é o excesso, quando a gente tem essa produção além do natural e além do considerável aceitável, do considerado aceitável, ok? Óxido nitroso também é produzido naturalmente no processo de nitrificação, né, nas bactérias. Só que, novamente, a gente também tem aí o uso deles em fertilizantes. E aí acumula ao que a gente já libera na natureza. Então, acaba trazendo danos para o nosso meio ambiente, porque aumenta o efeito estufa. O ozônio, galera, o ozônio, ele tem normalmente na atmosfera, tá? Numa camada específica. E lá nessa camada, ele não é nocivo, ele é benéfico porque ele filtra os raios solares. O problema é que alguns outros gases, como por exemplo os clorofluorcarbonos, que eu vou falar logo em seguida, reagem com o ozônio, fazendo um aumento do buraco nessa camada, ou seja, retirando o ozônio dessa camada, e aí ele deixa de filtrar os raios e entra mais raios com maior incidência, com maior intensidade o nosso continente. Consequentemente, há um aumento de temperatura. Além disso, se o ozônio ele estiver em outras camadas que não nesta camada que é benéfica, ele acaba também sendo maléfico, porque ele também retém os raios infravermelhos, tá? Retém raios infravermelhos. Porque lembra que eu falei que ele tem que filtrar? Se ele não estiver na camada que ele tem que filtrar, ele vai reter na camada errada, e aí ele acaba fazendo com que esse raio que deveria sair fique aqui dentro, tá? Os clorofluorcarbonos, então, eles são um conjunto de cloro, de flúor e de carbono, que são 3 gases diferentes. Eles não são encontrados naturalmente na natureza. Eles são produzidos pelo ser humano para aparelhos de refrigeração, geladeiras e ar-condicionados, por exemplo. Também estão presentes em aerossóis, emitidos na produção de espuma. Bom, o que acontece, pessoal? Esses gases, eles foram proibidos, né, de ser usados, e aí eles foram substituídos pelos HFCs, que são hidrogênio, flúor e carbono. Só que esses gases
também retém grande quantidade de calor, de radiação infravermelha. Ou seja, ele não reage com a camada de ozônio, mas eles retêm os raios infravermelhos. Então, eles também são causadores do efeito estufa. Eles só não atacam a camada de ozônio, como os clorofluorcarbonos fazem, mas retém radiação infravermelha tanto quanto. Então, não resolve totalmente o problema, tá? Dessa retenção, desse efeito estufa. Bom, quais são as consequências, então, do efeito estufa? Das mudanças climáticas, né? A gente tem derretimento das geleiras, aumento do nível dos oceanos, consequentemente, maior prejuízo à vida costeira. Quem tiver em áreas próximas a essas regiões que aumentarem o nível dos oceanos provavelmente vão sumir, porque vão ser submersas. Os oceanos, né? A gente tem uma acidificação nos oceanos, consequentemente, eu tenho um comprometimento da vida marinha. Tem um desequilíbrio no clima, e aí os eventos climáticos acontecem muito fortes, muito intensos, chuvas muito fortes, ventos muito fortes, furacões cada vez mais violentos, tornados, ou seja, esses eventos extremos, eles começam a acontecer com maior força e com maior constância. Então, ele vai trazendo prejuízos seríssimos, danos seríssimos ao nosso planeta. E a gente não tem como controlar isso. A gente não tem como impedir uma formação de tempestade. A gente não tem como parar um furacão. A gente não tem como intervir. Então, nessa parte de desequilíbrio do clima, é extremamente perigoso. E, consequentemente, danos ao ecossistema, porque eu tenho que pensar que tudo está relacionado. Se eu tiver um prejuízo de vida marinha, eu vou ter um reflexo na minha vida terrestre. Se eu tiver um problema de aumento de temperatura, eu vou ter morte de fauna e de flora. Enfim, também pelo aumento dos níveis do nível dos oceanos. Então, tudo isso vai levando a um quadro de total desequilíbrio e de danos talvez irreversíveis para os ecossistemas e para o planeta. E aí, como é que se faz isso, gente? Como é que se evita que isso aconteça? Os países, eles têm se encontrado em várias conferências para fazerem acordos internacionais a fim de diminuírem a quantidade desses gases causadores do efeito estufa na atmosfera e diminuir a emissão desses gases para tentar diminuir esses danos, para minimizar os danos que a gente já causa, tá? Meteorologia, pessoal. Meteorologia, ela vai analisar os fenômenos climáticos, tá? Não clima, os fenômenos atmosféricos, climáticos. Então, ela prevê por um curto tempo, até 10, 15 dias. E como é que ela faz isso? Através de estações meteorológicas, que vão ter instrumentos meteorológicos, que vão captar dados diários de fatores climáticos, de tempo, de umidade, de massas, de vários fatores, para você prever como vai estar o tempo atmosférico a curto, eu ia dizer médio, mas assim, eu digo curto prazo, porque é no máximo 10 a 15 dias com maior precisão, ok? Bom, e quais seriam esses parâmetros que a meteorologia usa? Temperatura, vento, pressão atmosférica, evaporação, umidade do ar, precipitação, ou seja, chuva, radiação solar. Por quê, pessoal? De novo, já falei várias vezes aqui. Uma coisa vai... Então, eu tenho que pensar que todos esses fatores analisados diariamente vão poder me dizer: vai chover, não vai chover, vem um ciclone, não vem um ciclone. E já me antecipando, por que a meteorologia é importante? Ela tem importância para o nosso dia a dia, ela tem importância para atividades cotidianas de pesca, de marinha, de aviação, para você poder saber se tem condição de sobrevoar, se tem condição de você
navegar. Ela também vai prever catástrofes, porque dependendo do tamanho da catástrofe, você consegue se antecipar, não frear, mas você pode evacuar áreas para preservar o maior número de vidas possíveis. Você consegue monitorar os recursos hídricos de uma determinada área e também auxilia a agricultura e a pesca, ou seja, tem várias utilidades, tá? E dentro da medição meteorológica, eles têm instrumentos que vão medir esses fatores que eu falei. Por exemplo, na temperatura, os termômetros. No vento, falei lá que a gente tem o anemoscópio, o anemômetro, e cada um desses instrumentos vão medir velocidade, vão medir os fatores relacionados a estes parâmetros. Por exemplo, evaporação, o quanto de água foi evaporado naquele local por um determinado tempo. Radiação solar, qual é o horário que tem a maior radiação, que é mais quente, que é mais nocivo. Tudo isso você consegue fazer através desses instrumentos. E os balões, radares e satélites meteorológicos, eles não medem um parâmetro apenas, eles medem vários parâmetros de uma só vez, ok? Bom, as nuvens, elas estão relacionadas também à previsão do tempo, porque as nuvens me dizem muito se vai ter chuva, se não vai ter chuva, se a chuva é de tempestade, se é uma chuva mais tranquila, se é uma chuva passageira, se é uma chuva que vai levar o dia inteiro. As nuvens conseguem prever e indicar fatores que vão acontecer, eventos climáticos, ok? E existem 4 tipos de nuvens: as nuvens altas, as médias, as baixas e as de desenvolvimento vertical. Bom, pessoal, vamos lá. As nuvens altas. As nuvens altas, elas vão se localizar acima dos 6 quilômetros. Por isso que são chamadas de altas. E elas podem ser cirros cúmulos e cirros estratos. Cada uma delas vai ter uma característica e vai informar se tem corrente de vento forte ou fraco. Por exemplo, as cirros, aproximação de frente fria. Cirros cúmulos, aproximação de correntes de ventos fortes. Cirros estratos, precipitações que podem acontecer entre 12 e 24 horas. Cada uma tem uma característica e uma informação diferente. As nuvens médias são médias porque elas podem acontecer de 2 a 4 quilômetros, de 2 a 7 quilômetros e de 2 a 8 quilômetros. Professora, 8 quilômetros é mais do que 6, então ela não estaria maior do que a alta? Sim, mas ela começa antes, tá? Então ela fica ali no médio, ok? E são de 2 tipos: altos estratos, que são cinzas ou azuladas, elas têm estrias, são fibrosas, ou altos cúmulos, que são brancas, normalmente apresentam uma sombra, que são chuvas que não chegam ao solo, tá? Então, cada uma vai trazer uma característica, vai trazer uma informação diferente, ok? As nuvens baixas são baixas porque acontecem, não passam dos 2 quilômetros de altura, então elas são baixas. São de 2 tipos, estratos e estratos cúmulos. As estratos, elas podem indicar um chuvisco, uma precipitação, né, em forma de chuvisco ou garoa. E as estratos cúmulos, elas mantêm o céu nublado e chuva fraca e contínua, ou seja, são informações diferentes. Já as de desenvolvimento vertical, elas têm uma altura muito longa, então elas são para cima, tá? Podem se estender por muitos quilômetros. Por exemplo, as cumulonimbus, elas vão até 12 quilômetros de extensão. Então, as cumulonimbus são as nuvens de tempestade, com muito vento, com relâmpago, em alguns casos até tornados. Então, olha só a importância das nuvens. Já os nimbus estratos, eles informam uma precipitação de fraca a moderada.
E os cúmulos são densas, também de base escura, estão relacionadas a bom tempo, mas podem indicar também uma pancada de chuva, mais rápida, tá? Então, assim, o formato das nuvens, o tipo de nuvem, vai me indicar o tipo de chuva e momentaneamente as nuvens, então, o formato e a localidade delas vão me indicar o quê? O tipo de chuva, o que eu esperar para as próximas horas, para os próximos momentos climáticos, como evento climático, tá? São importantíssimos também para a previsão do tempo. São importantíssimos para a previsão do tempo, ok? Eu espero que vocês tenham relembrado. Eu espero que a gente fica por aqui. Até a próxima semana. Bom estudo para vocês. Um beijo.